Glória a Deus. E cumprimento a todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de mais um ensinamento. Tem por tema a divina revelação, o tufão. E o embasamento bíblico para essa mensagem, ela encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 6, também no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. E está escrito da seguinte maneira: tema o tufão. Deus fala desse acontecimento e diz: o povo precisa orar para que os anjos do Senhor venham trabalhar em prol, afastar o tufão que vem do oeste ao norte. Ele está conectado no lugar mais frio do mundo e vai se dividir em 4 partes. 4 cidades serão abaladas, destruídas, e passará na costa do Amapá, onde ainda vai mover, se não vigiarem em oração. Tudo isso pela atmosfera que passou da umidade normal, onde os próprios homens se destroem sem saber se defender. O Amapá terá livramento por edificação de Jesus, mas os filhos têm que crer e orar. Hebreus 11, 1, 6. Amém? Onde vem falar do firme fundamento da fé, dizendo que a fé é o firme fundamento de coisas ou daquilo que não vemos, mas nós sabemos que, amém, existe. Está falando que nós temos fé e sabemos que Deus, Ele existe e Ele pode nos dar defesa. Sério este assunto, né, ao falar deste tufão, isso significa um acontecimento, tipo vindo com uma ventania, alguma coisa ali, amém? E o Senhor fala que vem do oeste ao norte, Ele está falando em geral, não está falando do país, mas Ele está dizendo do oeste ao norte, amém? Que é a própria colocação de Deus aqui no espiritual para a gente entender no meio da sociedade, amém? E que esse algo aí ele vai abalar, amém? Ele vai ali e se dividir em 4 partes, onde 4 cidades serão abaladas, serão destruídas. E deixa eu explicar para você uma coisa. Quando Deus ele traz uma divina revelação, quando Deus ele mostra um acontecimento, quando Deus mostra algo, esse próprio acontecimento que Deus mostra, essa divina revelação, Deus mostra antes para quê? Para defesa. Muitos não entendem que é para defesa. Acham que o Senhor, quando trabalha por intermédio da vida de um profeta, de um filho, de um pastor, amém? Que Deus tem constituído como seu atalaia na face da terra, também está lançando palavras de maldição, mas não é bem assim. Quando Deus ele traz a divina revelação e ele mostra, é para que aquele que está tendo a divina revelação, ele vai orar, vai instruir, ele vai tocar a trombeta, para que os demais que vão ouvir, vão entender, amém, venham se defender. É para isso que Deus mostra, ele mostra para defesa. Então, nem tudo que Deus mostra na divina revelação, mostra em visão para um filho, entregar à sociedade, aquilo ali acontece na matéria, amém? Porque Deus ele dá livramento. No espiritual acontece, mas na matéria ele dá livramento. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está entendendo por que nem tudo acontece? Então Deus está mostrando que vai haver esse tufão. E ele no meio da sociedade, ele vai se partir em 4 partes, se dividir em 4 partes. Amém? E se o homem não se humilhar, se não fizer o que Deus quer, amém? Se o homem não... Porque o Senhor está dizendo aqui, olha, o povo precisa orar para que os anjos do Senhor venham trabalhar em prol, afastar o tufão. Então, se nós entendermos e formos orar, se
formos fazer a vontade de Deus que ele está pedindo, que ele está dizendo que o homem precisa orar. Precisa orar. Para quê? Para que os anjos, amém? Quer dizer, o homem precisa agir. Nós precisamos agir na nossa matéria, em oração, no espiritual, no intelectual com o Senhor, para que no sobrenatural os anjos do Senhor venham afastar isso aí. Aí não acontece, irmão. Amém? Aí Deus dá livramento. Aí nós vamos ter a certeza, porque quem caminha pela fé é assim como está dizendo, né? A fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza. Então nós temos certeza, se Deus mostrou e Deus falou, é um acontecimento que vem. Mas nós temos a fé e a certeza. Amém? Que se nós agirmos, fizermos o que Deus está orientando, Deus ele dá o livramento. Amém? Então isso aí é que Deus quer que nós venhamos fazer. Por que ele está alertando? Para nós viemos reagir. Ele diz que passará na costa do Amapá, onde ainda vai mover, se não vigiarem em oração. Amém? Então nós vamos ver algumas coisas acontecendo nas águas, amém? Na costa do Amapá. E o Senhor diz que tudo isso daí é pela atmosfera que passou da umidade normal, onde os próprios homens se destroem sem saber se defender. Por quê? O homem faz muitas coisas no meio diante da humanidade, diante da criação de Deus. Então muda, transforma os meios naturais. Só que o Senhor disse que se destrói por si mesmo, agora não sabe se defender, porque hoje ainda há defesa, mas é com o Senhor. E quem garante que o homem vai querer e quer fazer a vontade do Senhor? Não é todos que querem. Amém? É por isso que ele diz que o homem não sabe se defender. Mas a nossa defesa está aí. E o Senhor está dizendo que o Amapá ele vai dar livramento. Terá livramento por edificação de Jesus. Mas os filhos têm que crer e orar. Se não acreditar e não orar, amém? Porque às vezes não há mais livramento daquilo que Deus mostra por causa que o homem não acredita. Porque o homem, amém, confia em si próprio. Amém? Porque o homem não quer mais dar crédito, amém, no que Deus está falando. Mas se acreditar, e o Senhor está dizendo, e orar, amém? Ele vai dar o livramento. Então, esse é um acontecimento que Deus está mostrando, amém? Que vai estar vindo aí, amém? Um acontecimento que também Deus ele põe as mãos se nós, amém? Se o povo se humilhar e orar, amém? E ali dos seus maus caminhos se converter. Então, aí está essa divina revelação. Isso não quer dizer que já está acontecendo, que vai acontecer. Não, Deus pode dar livramento e nem acontecer na matéria, amém? E Deus somente consumar no espiritual. Mas depende do homem, depende de nós, amém? Então, creia no poder de Deus a cada dia. Ficamos com essa mensagem e no nome de Jesus. Agradeço a todos que estão participando, amém, dos ensinamentos com o Senhor, a Igreja Pentecostal Jesus Cristo é a Vida.